O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes. Em casa eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Bom, meus irmãos, celebramos, dizia, a festa do Cristo Rei, e o Senhor nos presenteou com uma liturgia da palavra toda especial para nós. Ontem mesmo, enquanto celebrávamos esta festa do Cristo Rei do Universo como vicariato, já nos chamava a atenção o nosso bispo auxiliar, Dom Luiz, como o Senhor já se apresenta na primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel, ele que é o rei, mas é o rei bom pastor. Ele não é o rei tirano, o rei absolutista. Ele é o rei pastor
Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho, de dia quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Qual de nós já não sentiu alguma vez passar num dia de nuvem e escuridão? Está um dia abafado, está quente, mas você não vê o sol ali fora, as nuvens estão tapando o sol, nem por isso está menos quente, não é verdade? Às vezes a gente vai passando na vida dias de nuvem e às vezes até de escuridão. No entanto, não podemos esquecer jamais, atrás disso tudo está aquele que é o sol verdadeiro, Cristo, que brilha, cuja chama, que é a chama do seu amor por nós, jamais se apaga. Já dispersarão as nuvens, o Senhor mesmo vem cuidar de suas ovelhas. Esse é o tipo de rei que é Jesus, um rei pastor. Eu não vim para ser servido, disse Jesus, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por isso, já na segunda leitura, São Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ao falar do pecado que entra no mundo através de Adão, nos fala do sacrifício de Cristo, pelo qual entra no mundo a salvação. Se pelo pecado de um veio a morte, pela morte de um, o Cristo, veio a vida verdadeira, veio a salvação. Mas o Senhor nos quer experimentando essa vida verdadeira já agora. Ele nos quer experimentando essa vida que Ele trouxe, essa salvação, não é só o céu quando eu morrer. Por isso Ele nos fala do seu reino. E quando Jesus fala do reino, Ele usa sempre, já tivemos a oportunidade de falar isso aqui, Ele fala sempre usando dois tempos verbais. O reino virá, tanto é que nós rezamos no Pai Nosso, como Ele nos ensinou, venha a nós o vosso reino. Se eu preciso pedir que venha, é porque ainda não veio. Mas ao mesmo tempo, quando realiza a sua obra de salvação, diz, o reino de Deus está no meio de vós. Então, como assim, Jesus? Já veio o reino ou não veio o reino? Já e ainda não. Já veio o reino como primícias, como uma semente. Já está lá a planta, mas em germe. Precisa evoluir, precisa ser cuidada para que cresça, para que se desenvolva. Ainda não experimentamos a plenitude do reino de Deus. Essa é a nossa tarefa. Para isso estamos nós. Cristo vem ao mundo cumprir a missão que lhe dá o Pai, de ser esse pastor que cuida das ovelhas, e ele cumpre a sua missão. No entanto, institui homens e mulheres como continuadores da sua missão. Esses somos nós. Pelo batismo, e hoje em nossa igreja teremos aí uma boa quantidade de batismos, né? Estou vendo rostinhos diferentes, imagino que sejam familiares também que vieram para o batismo dessas crianças, sejam bem-vindos. Pelo batismo, nós nos tornamos continuadores da missão de Cristo. Cada um de nós. Por isso, esse ano do laicato, que inauguramos na festa de hoje, traz como lema aquele imperativo de Jesus para nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Quem é a luz verdadeira? Cristo. Quem é aquele que vem ao mundo e faz toda a diferença? O único? Cristo. Mas nós, pelo batismo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então nós somos o Cristo que continua caminhando no mundo hoje. É através das nossas mãos de batizados que Cristo continua estendendo a sua mão amorosa sobre a ovelha ferida. É através de nossos pés
que Cristo continua caminhando nas nossas estradas. É através de nossos lábios que Cristo continua levando a palavra de alento àquela ovelha desanimada. Nós não podemos fugir de nossa missão. Olha o evangelho do domingo passado, gente. Os talentos. Um homem foi viajar, não é isso? Deu os talentos, mas depois ele voltou. E aí? Um tinha produzido, tinha dobrado. Outro também produziu frutos. Mas teve um que fez o quê? Cavou um buraco, enterrou, escondeu. Não desenvolveu o seu talento. Nós não podemos fugir da missão que Deus nos dá, hein? Somos chamados a ser outros Cristos. E por isso o Evangelho, Jesus nos fala desse seu reino eterno, já falando da perspectiva do juízo final. Já falando a partir dessa perspectiva da divisão final, da separação, do julgamento. E ele nos fala desse repouso eterno preparado para nós desde toda a eternidade. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança. Quem recebe herança? Os filhos. Vinde, meus irmãos, também vós, filhos do meu Pai, recebei a herança. Como herança, o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Agora, para receber esse reino, para entrar na posse definitiva do reino final, do reino de Deus, completamente acabado, é preciso passar por essas condições que Jesus falou aqui. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestiste. Doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Será que nós já fazemos isso? Porque esse é o ingresso para o reino definitivo. Essa é a condição para podermos entrar no reino da glória. Eu posso rezar diariamente as 1000 ave-marias, mas se eu não faço isso aqui, eu não entro no reino de Deus. Está entendendo como é que é? Sim, tem que estar bem claro para a gente. Porque nós temos que ser, essa é a nossa missão, sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor. O sal faz toda a diferença na comida, né? Nós também temos que fazer toda a diferença na sociedade em que estamos. Hoje a igreja nos convida a celebrar a abertura do ano do leigo. Quem é o leigo? Todo batizado que não for ordenado é leigo. Hoje, por exemplo, aqui nessa assembleia, tirando o padre e os diáconos, todos os demais somos leigos. São, né? Leigos. É o ano de vocês. É o ano para que nós voltemos o nosso coração sobre a beleza de sermos esse canal da providência, da misericórdia de Deus no meio do mundo. Espalhados no meio do mundo. No mesmo lugar onde Cristo fala que somos sal e somos luz, ele também fala que devemos ser fermento na massa. Como é que faz o fermento? Faz crescer. Mas o fermento não é algo que você coloca depois. Não é a cobertura. É algo que vai misturado na massa. E ele faz crescer. Meus irmãos, nós estamos misturados no meio do mundo. Como dizia São José Maria, nós não somos como os demais, porque nós já somos os demais. Não há diferença entre nós. Somos todos os mesmos. Filhos de Deus, seres humanos, cada um numa pátria, cada um numa cidade, num trabalho. E é ali, onde Deus nos colocou, que nós precisamos fermentar a massa. Que nós precisamos fazê-la crescer.
Nós precisamos fazer esse mundo crescer. E diante dessas perspectivas terríveis que encontramos em nosso país, e de um modo muito especial no nosso estado, essa semana os bispos do Regional Leste 1, do Rio de Janeiro, escreveram uma carta sobre isso, depois vocês procurem lá no Face, no site da paróquia, falando justamente sobre essa realidade calamitosa que nós vivemos. Pois bem, um cristão de verdade, diante de todas essas dificuldades, ele não se desespera. Ao contrário, o cristão precisa ser, nesse mundo tão desanimado, ele precisa ser um foco de luz. Vós sois a luz do mundo. Porque nós temos a solução, que é Cristo. Nós temos a solução para tudo isso aí que está acontecendo. É Jesus. E por isso nós temos a obrigação de levá-lo e colocá-lo no meio do mundo, para que reine verdadeiramente nesse mundo perdido, desgovernado, sem autoridade, sem conceito de respeito, de liberdade verdadeira, porque falta aquele que nos traz a verdadeira liberdade e que governa com amor, o Cristo. A nossa missão é reconhecer o reinado de Jesus em nossa vida e fazer com que ele reine na sociedade. Aqueles que têm uma visão deturpada do Cristo, aqueles que olham para ele com medo, ou olham com desprezo, é preciso que Cristo reine também nos seus corações. E para isso estamos aqui. Com nossa oração, mas também com a nossa fraternidade, com o nosso carinho, com a nossa amizade, levaremos o Cristo. Não, meus irmãos, nós não temos que enfiar o Cristo goela abaixo. Perdoem a expressão. Não. Nós o levaremos com a nossa amizade sincera, com o sorriso nos lábios daquele que encontrou-se com aquele que dá o sentido à sua vida. E então, quando nos perguntarem por quê, diante de tantas tribulações, diante de tantas provações, como conseguimos manter a paz, de onde vem essa força, então nós diremos: eu vou te apresentar a fonte da minha alegria, eu vou te apresentar a fonte de toda esperança na minha vida. Vem cá, eu vou te apresentar Jesus. Eu estive preso e foste me visitar. Estava doente e cuidaste de mim. Por outro lado, aqueles que não fizeram isso aqui na terra, Jesus manda para a esquerda. Diz: afastai-vos de mim, malditos de meu Pai. Ide para o fogo eterno. Porque eu estava com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Esta palavra, termino esse evangelho, essa homilia, com uma partilha. Foi essa palavra que incomodou meu coração quando no início do seminário, ainda no primeiro ano de filosofia, nos meus 17, 18 anos, fui convidado para poder falar comigo de um trabalho que já é feito na igreja desde a época da Idade Média. O trabalho da pastoral carcerária. E então, eu lembro que um companheiro do seminário tinha conhecido o trabalho, estava disposto a fazer, e falou que queria juntar um grupo. E eu fiquei nesse negócio, cara, pastoral carcerária, o negócio é brabo, né? Mas, rezando, me deparei com essa palavra. Eu estava preso e foste me visitar. Ou, eu estava preso e não foste me visitar. E então tomei coragem, fui, fiz o credenciamento, tal. Comecei a trabalhar. É muito terrível quando a primeira vez você entra e vão fechando um monte de grade atrás de você, né? Você vai passando, cada 10 metros tem uma grade. O tamanho do meu braço. Exceto que eu sou magrinho, mas mesmo assim. E cada vez vai fechando atrás de você vai pensando: meu Deus, se der um problema, como é que eu faço? E depois a última grade que dava para um pátio. E eu lembro a sensação que eu tive, lembro até hoje, quando o policial abriu, entramos eu, um outro seminarista, e 2 senhorinhas,
Uma naquela época tinha 82 anos, dona Florips. E a outra tinha 60 e alguma coisa, dona Jônia. E entramos. E eu lembro até hoje do barulho, daquele monte de ferrolho fechando atrás de mim e o policial do outro lado da grade. E eu confesso a vocês que naquele momento, quando eu olhei para frente, eu falei assim, meu Deus, todo mundo aqui é bandido. Julguei. Depois, fomos desenvolvendo um trabalho. Eu conto para vocês isso por causa de uma coisa que aconteceu esse ano. Eu fui pregar um retiro. Minto, não preguei. Esse foi o que eu preguei, exato. Pregar um retiro para casais. E lá, por algum motivo, caímos nesse assunto de pastoral carcerária. E eu comecei a contar algumas coisas que eu conhecia do trabalho para um casal. Dentre eles, eu contei um fato que foi, naquele tempo que eu trabalhei, naqueles anos que eu trabalhei ali no Cireiro, na Alameda, de uma pessoa que fez a primeira comunhão dentro do presídio. Nós íamos catequizando eles ali. Teve um que fez a primeira comunhão dentro do presídio. Falei. Ela, nossa, que legal. Eu também conheço uma pessoa que esteve preso e fez a comunhão dentro do presídio. Aí deu coincidências, né? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, quanto tempo faz isso? Faz quase uns 10 anos. Falei, caramba. Falei, qual o presídio que era? Ah, no Cireiro. Falei, o nome dele era... Falei lá o nome dele. Sim. Falei, não, me mostra uma foto dele aí. Você não tem uma foto dele? E tinha uma foto dele com a sua filha, pequenininha, né? E aí ela me contou um monte de coisa da vida dele. Que alegria saber que frutos se colhiam verdadeiros, frutos verdadeiros na vida de uma pessoa reabilitada. Que graça, sabe? Foi um momento de graça, porque de vez em quando a gente precisa disso também. Jesus dá isso, a gente vê que vale a pena fazer o trabalho, seja ele qual for. Não importa onde Jesus te coloque, trabalhando onde quer que você esteja, na missão que ele te dá. Por mais feias que parecem as perspectivas futuras, né? Por mais que pareça que o futuro não traz grande coisa, você faça a sua parte, você siga em frente. Como dizíamos no salmo de hoje, tão belamente cantado, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Vamos terminar essa homilia. Eu queria pedir que vocês cantassem de novo esse refrão do salmo, para que fosse como uma resposta nossa a esse reinado de Cristo em nós. Queremos que ele reine sobre nós como o pastor que conduz os nossos passos, mesmo que passemos aí pelos vales tenebrosos, ele é o pastor de nossas vidas, é ele quem nos conduz, é ele quem deve nos conduzir.